Lição número 584. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na aula de hoje vamos falar acerca do diálogo de Allah subhanahu wa ta'ala com o indivíduo que está a fazer salah, que está a recitar a Surat al-Fatiha. Há uma conversa aqui entre o servo e Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah vai respondendo após cada versículo que ele vai recitando. Portanto, o hadith vai nos esclarecer essa questão. O hadith foi narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man salla salatan lam yaqra fiha bi umm al-Qur'an. Aquele indivíduo que fizer o salat e nele não recitar o Surat al-Fatiha, al-Qur'an é Surat al-Fatiha. Fahiya khidajun ghayru tamam. Então, o salat deste indivíduo está incompleto. Quem fizer o salat dele está incompleto. Portanto, aqui entendemos em primeiro lugar a importância de nós recitarmos o Surat al-Fatiha no nosso salat. Sem falar concretamente ou limitando desta recitação quanto à validade do salat por ter ou não ter Surat al-Fatiha, vamos falar aqui do conteúdo do Surat al-Fatiha e a cada vez que a pessoa vai recitando o versículo, o que ele recebe da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este hadith continua. Ainda Abu Huraira radiyallahu anhu diz, por outra, o narrador do hadith diz: Qultu ya Abu Huraira, o Abu Huraira, inni ahyanan akunu wara al-imam. Eu por vezes tenho estado atrás do imam, tenho estado a seguir o imam. Qala ya ibn al-Farisi, فقرأها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Aqui entende-se que o sahabi que estava a perguntar era Salman al-Faris. Abu Huraira ouviu Salman al-Farisi a falar, não é, que eu estou atrás de imam, como é que eu posso recitar o Surat al-Fatiha? Em outras palavras, o hadith diz: aquele que não recita Surat al-Fatiha no seu salat, o seu salat é incompleto. Então, o Salman Farsi pergunta a Abu Huraira: Abu Huraira, eu tenho estado atrás de imam, será que eu também tenho que recitar Surat al-Fatiha? Então, Abu Huraira radiyallahu anhu aqui responde: Faqra'ha fi nafsik. Recita Surat al-Fatiha no seu íntimo, porque eu escutei o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo, e em seguida ele menciona o hadith que ele ouviu do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aqui nós temos dois aspectos. Um aspecto, antes de entrarmos no detalhe do hadith, a parte mais pormenorizada do hadith, é o ma'mum deverá recitar o Surat al-Fatiha estando atrás de imam. Portanto, aqui eu vou me cingir a duas escolas, a escola Hanafita e a escola Shafi. Imam Abu Hanifa diz que o imam, a recitação do imam é suficiente para a recitação daqueles que seguem. Portanto, o muqtadi, aquele que está a seguir o imam, não terá que recitar o Surat al-Fatiha estando atrás do imam. Enquanto que o Imam Shafi diz que o muqtadi, o ma'mum, deverá também recitar o Surat al-Fatiha por causa do hadith: La salata illa bi fatihatil kitab. Não há salat no qual o Surat al-Fatiha não é recitado, não existe esse salat, quer dizer, o salat é completamente inválido. Então, deverá-se recitar o Surat al-Fatiha. Esta é a posição de Imam Shafi, enquanto Imam Abu Hanifa diz: Man kana lahu qira'a fa qira'atul imam lahu qira'a. Aquele que tiver o imam, aquele que estiver a fazer salat seguindo o imam, a recitação que o imam for a fazer é suficiente para ele como sua própria recitação. Com esse hadith, Imam Abu Hanifa diz que o muqtadi, aquele que está a seguir o imam, não precisa de recitar Surat al-Fatiha. Essas são duas opiniões. As duas partes têm hadiths fortes para defender os seus princípios. Portanto, é questão aqui de escolas.
não é? Questões de escola, cada escola opta por uma posição, porque os dois temos hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam. O hadith continua dizendo ainda que Abu Huraira está aqui a explicar, dizendo que Allah subhanahu wa ta'ala disse, ou por outra, eu ouvi o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo que Allah subhanahu wa ta'ala diz: qasamtu salata bainai wa baina abdi nisfain. Eu dividi o meu salat entre eu e o meu servo em duas metades, em duas partes. فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي. Metade do salat, quer dizer, o surat al-Fatiha, metade para mim e metade é para o meu servo. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. E o meu servo terá aquilo que ele pedir, aquilo que ele invocar. Então, o hadith continua mencionando: يَقْرَأُ الْعَبْدُ فَيَقُولُ. O servo recita e diz na sua recitação: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Todos os louvores pertencem a Allah. Então, Allah subhanahu wa ta'ala responde: Hamidani abdi. O meu servo louvou-me. Quando o servo diz Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim significa beneficente e misericordioso, Allah subhanahu wa ta'ala responde: Athna alayya abdi. O meu servo glorificou-me. Louvar também, Hamida é louvar, Athna é glorificar. Allah subhanahu wa ta'ala diz: o meu servo glorificou-me. Quando ele diz Majjadani Maliki Yawmiddin, Allah é Senhor do dia do julgamento, então Allah subhanahu wa ta'ala diz: Majjadani abdi. O meu servo me enalteceu. وَهَذَا لِي وَبَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي. Isto é para mim e o que está entre eu, ou o que o بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي, o que está entre eu e o meu servo, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Quando ele recita este versículo: a ti somente adoramos, a ti somente pedimos ajuda. وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي. E até a última parte do sura. Ao terminar, Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu pedido para o meu servo: Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. Esta parte é a parte que o servo faz o pedido a Allah subhanahu wa ta'ala. A ti somente adoramos, a ti somente pedimos ajuda. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Senhor, guia-nos para a senda reta. Sirata alladhina an'amta alayhim, caminho daqueles a quem tu favoreceste, não daqueles ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin, e não daqueles que incorrem na tua cólera, e nem daqueles que se perderam. Portanto, este é um pedido que o servo está a fazer constantemente a Allah subhanahu wa ta'ala, e obviamente, estando no Salah, este pedido é aceito. Aqui nós deparamos, em primeiro lugar, o valor deste sura, o valor, relevância que este sura tem perante Allah subhanahu wa ta'ala. Por cada versículo que nós recitamos, Allah subhanahu wa ta'ala responde. Neste versículo que nós recitamos, Allah responde daquilo que ele está a falar, que ele está a louvar, até dos seus pedidos. Allah subhanahu wa ta'ala também responde. E quando nós fazemos falar, nós temos que ter em mente que estamos a dialogar com Allah subhanahu wa ta'ala, estamos a falar com Allah e Allah está a responder, e isso pelo menos deverá servir como algum incentivo de criarmos mais concentração e devoção no nosso salah, tendo em conta estar a dialogar com Allah. Quando nós estamos a dialogar com alguém, né, um político, um chefe de Estado, nós esgotamos tudo, né, para poder nos comportar de melhor forma e fazer melhor apresentação. Estamos a falar aqui, você está a falar com Allah subhanahu wa ta'ala, Senhor dos mundos, Senhor de tudo que está à nossa volta. Nós temos que ter em conta que Allah subhanahu wa ta'ala recebe o nosso salat, recebe, e quando este salat é negligenciado, é feito sem vida, portanto este salat, depois nós terminamos, é enrolado num pano, né? Os anjos lançam na cara daquele que fez esse salat, porque o salat não teve nenhuma vida, concentração, o pensamento da pessoa estava completamente distante. Aqui, quando nós tivemos em mente que nós estamos a falar com Allah e Allah está a responder, talvez a forma de nós percebermos, a forma de nós agirmos, não é? No nosso próprio salat
poderá mudar e isso poderá talvez influenciar para que tenhamos mais concentração e devoção no nosso salat. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.